Beleza, então vamos começar a nossa última aula aqui do tutorial de Julia para otimização, né? Então, revisando um pouco o que a gente falou, né? A gente começou apresentando o Julia e mostrando algumas vantagens que ele pode ter e quase nenhuma desvantagem, mas claro, estou fazendo uma propaganda, né? Em relação a outras linguagens comumente utilizadas para computação científica, em particular para otimização, né? Depois eu falei um pouco de otimização e mostrei basicamente 3 métodos, né? Que são os métodos iniciais que a gente mostra em cursos de otimização, que é o método gradiente descendente, né? O método de Cauchy, depois o método de gradientes conjugados, e finalmente falei um pouco do método de Newton, bem rapidamente. Hoje a gente vai voltar para o método de Newton. Ontem, né, que na verdade a gente falou sobre o método de Newton na aula 3 e completamos então essas informações e fizemos um pouco de modelagem usando a linguagem JUMP. Né? Eu mostrei para vocês a linguagem JUMP, que é uma linguagem de modelagem escrita puramente em Julia, né, e que serviria então para substituir algumas linguagens pagas aí, tipo GAMS, AMPL e o próprio FICO, né, da Express. São todas linguagens de modelagens pagas, que o Julia seria uma alternativa, não substitutiva, né, mas uma alternativa, melhor dizendo, open source, né, através do JUMP. E hoje, então, a gente vai mostrar nessa parte final, eu fiz aí para quem está desenvolvendo algoritmos, né, uma estrutura que se chama NLP Models, né, que basicamente uma estrutura abstrata de problemas de programação não linear, que permite que você tenha bastante flexibilidade, né, para escrever os seus problemas ou tirar seus problemas de algum banco de dados, ou mesmo utilizando uma linguagem de modelagem como o JUMP, inclusive outras linguagens, né, tem APIs para MPL, né, e isso vai ao encontro, talvez, aí de alguns, né, que estão assistindo, que estão mais avançados aí na otimização, que querem desenvolver algoritmos, e aí o framework que eu vou tentar mostrar, de algum jeito ajuda a fazer isso. Tá? Então, esse framework não é meu, algumas coisas eu ajudei, mas a gente utiliza quando está nessa parte de otimização contínua aqui. Esse framework, ele é basicamente trabalho de 2 pessoas, que eu já tinha falado aqui, o Dominique Urban, que é professor no Canadá, e o Abel Siqueira, que é professor na UFPR. E eu falei um pouco sobre essa organização e vou mostrar então um pouco desse trabalho deles, porque eu acho que é bem interessante e ajuda você a fazer um algoritmo novo. O que eu vou tentar mostrar aqui é que a gente vai dar uma envenenada naquela função de Newton que a gente construiu para poder realmente usar em outros problemas, e vou mostrar algumas das características do NLP e vou juntar essas coisas, né? Então, é isso que eu vou fazer. Como nos outros dias eu passei um pouco, né, ou bastante da 1h30, talvez hoje, embora eu fale bastante, né, vocês veem que eu não paro de falar, então talvez não seja tão adiantado aí. Vamos ver, mas aí a gente abre para perguntas, o pessoal pode fazer questionamentos e coisas do gênero. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário antes da gente iniciar? Eu vou compartilhar já a minha tela. Mas fiquem à vontade, novamente, claro. Eu percebi que quando eu abro o bate-papo aqui para ver o que alguém conversa, isso fica no vídeo uma parte preta, assim, eu acho que aparece isso para vocês também. Então, eu vou tentar deixar menor aqui, não sei se vai ficar bom, mas vou deixar sem estar aparecendo, e daí se alguém tiver algum comentário, algum de vocês me informe aí eu abro e olho, tá? Só para não ficar essa parte aparecendo no vídeo. Ok, então a gente está na aula 4, né? Vamos ver se eu consigo chegar nessa parte de comparação de algoritmos. Eu estou duvidando, porque é bastante coisa, mas aí eu mostro rapidamente sobre o Benchmark Profiles. Em uma tela eu consigo mostrar isso.
lá no final. Então, eu falei, né, NLP, comparação de algoritmos, era o que eu queria fazer, mas eu acho que, dada a premência de tempo, possivelmente eu não consigo, tá? Então, mais ou menos eu já disse o que a gente vai fazer, eu vou tentar mostrar esse NLP Models, que é uma API para representar modelos de otimização, né? E que a ideia é que você, como ele é um API, né, um framework, vamos dizer assim, abstrato, você pode construir o seu algoritmo pensando nele, né? É um algoritmo de otimização suave, por exemplo, aqui. E aí, depois você pode alimentar o seu problema do jeito que você precisar, né? Por exemplo, a pergunta ontem do professor Vansan, quando ele falou, a minha F, isso tem a ver com a pesquisa dele, obviamente, mas a minha F não é uma função que eu sei qual é a fórmula explícita dela, perdão, porém eu sei ela através de um oráculo, né? Será que eu consigo usar isso aqui? Sim, é possível usar, né? Você pode usar o mesmo algoritmo com essa função que é uma função oráculo, vamos dizer assim, né? Muito bem, então para a gente iniciar, vou instanciar aqui o meu ambiente, né, como a gente tem feito sempre. Como eu já baixei todas as coisas, né, e já instalei, obviamente, então a coisa vai funcionar melhor. Vamos ver se eu consigo usar essas nossas, todos esses pacotes aqui, mas não vai acontecer nada agora, obviamente, né, porque já está tudo instalado, mas vamos ver se eu consigo usar todos eles. Em particular, esse aqui e esse aqui eu vou usar, né? Se der tempo, eu falo de mais coisas. Então, o NLP Models, o NLP Models Jump e o QTest eu vou mostrar para a gente poder funcionar. Bom, vou chamar por padrão aqui o pacote Plots e o pacote Linear Algebra. Esses pacotes, para nós, em geral, são importantes, tá? Possivelmente, a gente pode necessitar de outros pacotes, então a gente vai chamando, como sempre, né? E aí eu quero falar um pouco aqui, então, do NLP Models mesmo, tá? Então, basicamente, o NLP Models fornece interfaces, né, para você construir problemas de otimização, tá? Então, a interface mais básica que ele tem é esse ADONLP Model aqui, tá? Essas interfaces internas que eles chamam. Eu até vou abrir aqui, eu peguei isso, claro, do resumo deles, tá? Então tem outras aqui para quem necessitar. Eu falei de algumas aqui em português, mas tem outras, tá? Então esse ADNLP Model aqui, né? ADNLP Model, é o mais simples de todos. Basicamente, você tem que só fornecer a função e ele, no caso de você não fornecer, né, as derivadas, né, ele vai usar o forward if, que a gente já tinha visto, para calcular e computar as derivadas, tá? Ele é bem simples, mas se eu tiver problemas muito grandes, né, obviamente que ele não vai ser eficiente, né? Eu preciso possivelmente já dar a minha hessiana, o meu gradiente de maneira, vamos dizer assim, otimizada para problemas grandes, tá? Mas enfim, a gente vai melhorando, né? Bom, ele tem alguns outros que eu quis mostrar aqui, né? Esse Slack Model basicamente pega um modelo que a gente tem aqui existente e coloca restrições de igualdade e restrições de caixa, né? Ou canalizações, tá? LBFGS Model cria o modelo usando uma aproximação do tipo LBFGS para esse ano, né? Quem já fez curso de otimização sabe o que é isso, né? É o Limited Memory BFGS. BFGS é um jeito de fazer uma aproximação da matriz hessiana, né? Deve-se, esse BFGS é Broyden, Fletcher, Goldfarb-Shano, acho que é isso, né? E basicamente, como calcular a segunda derivada pode ser muito caro ou impossível, enfim, você usa uma aproximação, né? Você tem um método para fazer a aproximação dessa segunda derivada aí, para calcular a matriz hessiana. Então, esse modelo aqui vai usar uma aproximação, né? Ele já automaticamente, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só estou falando que tem, usando, então, essa aproximação do tipo LBFGS para esse ano, tá? E aí resolver os sistemas lineares com a matriz hessiana, né? Pensando que você vai usar um Newton, uma variante de Newton, né? Que é o que a gente sempre quer usar, porque eu não falei ontem, mas uma boa propriedade de Newton, né?
é que perto da solução, pelo menos o Newton para sistemas, para equações não lineares, ali, se você estiver perto da solução, então você tem o que a gente chama de convergência quadrática para a solução. Ou seja, ele é um algoritmo muito rápido. Você logo chega muito perto da sua solução, cada iteração, né? E é um dos melhores algoritmos que tem. Mas claro que você tem várias hipóteses para ele funcionar super bem. Você tem que estar mais ou menos perto, por conta daquela questão de Taylor, né, que eu falei ontem, da solução. Você tem que garantir a positividade, a definição positiva da sua matriz hessiana, e isso nem sempre acontece nos problemas, né? Então, obviamente que você precisa de truques, né, de envenenamentos, vamos dizer assim, no seu método de Newton puro para que ele funcione, tá? Então, um desses truques é o LBFGS, né? Estou chamando de truque, mas não tô menosprezando, né? Tem toda uma teoria matemática por detrás aqui que garante que essas coisas funcionam, obviamente, né? Bom, então, além do ADNLP Model, né, eu tenho o ADNLS Model, que é para quadrados mínimos não lineares, né, que é um outro tipo bem importante de problemas, tá? Então, alguns de vocês já devem ter visto quadrados mínimos lineares, que é basicamente minimizar a norma do sistema linear, né? Então, quando eu estou resolvendo um sistema linear do tipo AX igual a B, né, e supondo que, por exemplo, eu não tenha a solução, né, que o B não está na imagem de A, né, esse é um caso de quadrados mínimos, tem outros, mas é um caso mais simples. Então, o que a gente faz é procurar um X, né, que minimize a distância do AX até o B, quer dizer, minimize a norma ao quadrado aqui, no caso, é a norma 2 ao quadrado, a norma euclidiana ao quadrado, da diferença entre AX e B, né, de AX menos B. Então, isso é o que a gente chama de quadrados mínimos lineares. Bom, eu poderia ter uma função não linear, né, do tipo f zona de x igual a zero, e aí eu não sei se vou conseguir um x que faça realmente o fzão de x se anular, né? Mas eu procuro então um x que minimize a norma de fzão de x, de modo que eu encontre o mais perto de zero possível, né? Então, tem um monte de teoria por detrás aí, e aí esse ADNLS Model é um modelo especial para esse tipo de problema, tá? Eu só vou falar hoje, obviamente, por premência de tempo, né, do primeiro, a interface interna única que eu vou usar é essa ADNLP Model, tá? Em relação às interfaces externas, então, você tem, por exemplo, essas três já bem funcionando, tá? Então, você tem uma interface chamada AMPL Model, tá? Que é basicamente, eu tenho problemas modelados na linguagem AMPL, tá? E, bom, posso até clicar aqui para vocês verem o que é AMPL, né? O pessoal pode estar achando que isso é muito louco, mas basicamente é uma linguagem para otimização que muitas empresas usam, né? Então, pode usar para empresa, para ensinar, enfim, para pesquisa, tá? E você pode, inclusive, usar solvers com ela, tá? E aí um solver poderia aquilo que você resolve, né? E aí, então, tem muita gente que já tem disponível aí modelos em AMPL, né? E você pode passar esses modelos para a plataforma do NLP Models, né? Usando esse AMPL NL Reader, tá? Também, dentro da otimização contínua, a biblioteca QTest, vou abrir aqui, já estava aberto, mas é mais fácil eu abrir aqui. A biblioteca QTest é uma biblioteca, eu vou falar mais dela daqui a pouco, tá? Então, mas ela é uma biblioteca de problemas, é um ambiente, né, para teste de problemas restritos e irrestritos aqui, né? Esse nome é para ficar bonitinho, né? Qt é bonitinho em inglês, então QTest é o mais bonitinho, porque ela é uma evolução da plataforma Qt aqui. Mas eu vou falar dela mais adiante. E você ainda pode ter problemas modelados em Jump, né? Ou na plataforma que o Jump desenvolve, que chama MATOpt Interface, né? Que é o jeito que o Jump descreve o problema, né? Internamente, para ele conversar com aqueles solvers, né? Como eu mostrei na aula 03. Então, o Jump é a modelagem, e aí ele transforma isso para uma linguagem, para uma interface que chama MATOpt Interface.
e é ela que se comunica com os solvers, tá? Então, a gente vai ter um jeito de chamar isso a partir do MATLAB NLP Model e MATLAB NLS Model, né? Quando eu tenho problemas de quadrados mínimos não lineares escritos em Jump, tá? Bom, como é que o NLP Models olha para problemas de otimização, tá? Ele olha, então eu tinha mostrado aquele problema de otimização, né? Eu tinha falado que era assim, era uma f de x sujeita a um ômega, e esse ômega era composto de desigualdades do tipo c de x menor ou igual que zero. Eu tinha colocado desse jeito, se eu não me engano. Tá? O NLP Models é o mesmo problema, mas ele olha dessa maneira aqui. Tá? Então, ele destaca desigualdades, que a gente chama, isso aqui que a gente chama de canalizações, ou caixa, que é o L menor ou igual que X, menor ou igual que U. Tá? Então, aqui a minha função, né, quando a minha função é desse tipo, que é só olhar para o X, né, eu chamo isso de canalização, então ele destaca isso. Tá? Então, esse é o lower bound e o upper bound do X. Tá? E a minha função, e as minhas funções não lineares aqui, supostamente não lineares, ou afins, pelo menos, né, mas diferentes dessas aqui de baixo, né, são c de x, e eu dou o lower bound e o upper bound também, tá? Então, é assim que ele espera um problema de otimização. Tá? Se eu tiver uma restrição de igualdade, eu poderia ter restrição de igualdade. Basicamente, o que acontece é que uma dessas CIs aqui, né, que estão internas, né, lembre que o C é de Rn em Rm, né, eu teria M funções aí que declaram as minhas restrições. Né? Basicamente, o que acontece é que o lower bound é igual ao upper bound, né? E aí você tem aqui das restrições, né, da constraints. Então, você tem restrição de igualdade, tá? Então, ele consegue, basicamente, descrever qualquer problema de otimização que é descrito de forma funcional, né, que tem uma função descrevendo o problema aqui, né? Veja que ele não está pedindo nada, né? Não está pedindo que a função seja diferenciável, contínua, nem nada disso, né? Mas é óbvio que para as coisas funcionarem, aí a gente tem que adaptar, né? Então, por isso que eu posso ter, às vezes, uma função, uma restrição dada a partir de uma simulação, né? E aí seria o que a gente chama de oráculo, uma caixa preta aí, que me dá esses valores funcionais, sem necessariamente eu ter uma expressão funcional. Isso não vai ser problema para o NLP Models, tá? Bom, vamos voltar para a função de Rosenbrock, né? Como ela é bonitinha e é útil, é a função mais usada aí para a gente em otimização, para mostrar as coisas. Então, vamos lembrar que ela é assim, né? A gente já tinha visto a cara dela, não vou mostrar aqui, mas... Posso mostrar? Posso abrir aqui de novo? Na verdade, acho que está aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Então, essa aqui são as curvas de nível da função de Rosenbrock, né? Função bananinha. Então, para lembrar, só para refrescar a memória de vocês. E ela está aqui descrita novamente, né? Eu vou usar esse ponto inicial aqui, tá? X0 desse tipo aqui, que é um ponto inicial padrão meio para a função de Rosenbrock. Então, vamos colocar ela disponível para a gente aqui no nosso workspace. Eu estou falando isso, mas eu acho que eu não expliquei, né? A gente tem o que a gente chama de workspace. À medida que eu coloco uma variável, uma função no espaço de trabalho, né? Ela vai estar disponível para a gente. Tanto faz se eu estou aqui no notebook, né? Ou eu estou no Julia usando o terminal ou uma IDE como Visual Code, né? Ou Sublime, enfim. Então tá, então a gente vai criar, a gente vai colocar a função de Rosenbrock, tá? No nosso modelo, né? Criar um modelo usando a interface ADNLLP, né? Bom, como eu falei, então o problema vai estar descrito dessa maneira, né? Para o Julia. E aí, vejam aqui o nome das variáveis, né? Então, o CL virou LCON, né? De Lower Constraint. O CU virou UCON, né? De Upper Constraint. E assim por diante, né? O LVAR e o UVAR, né? Então, o lower bound da variável e o upper bound da variável, né? O que está abaixo da variável,
limitante inferior e o limitante superior aqui da variável e das restrições, tá? Então, basicamente, veja o que acontece aqui, né? Como é que eu posso fazer as entradas? Eu posso, se eu quiser, só colocar as entradas do tipo o valor f e o x0, tá? Essas coisas são basicamente necessárias, né? Eu preciso dar um x0 e preciso dar o valor, a função f é uma função, tá? Eu posso dar o f e o x0 e aí supor, né, que a minha função que o meu problema tem só restrições de caixa, né? Então não tem restrições desse tipo aqui com valores funcionais, só restrições de canalização, as variáveis são canalizadas, né? Então eu posso colocar aqui, né? E se eu tiver 3 variáveis, mais uma variável é livre, né? Então como é que funcionaria? Eu coloco as canalizações, né, de acordo com a ordem, né, vão ser um vetor de canalizações, né, vai ter um vetor do tamanho do x, obviamente, do Rn, né, esses vetores aqui, então tem tamanho n, e basicamente, onde eu não tiver, né, a posição em que eu não tenha limitante, né, se for limitante superior, eu coloco inf, com i maiúsculo, que é uma variável, né, já do Julia, e se eu não tiver limitante inferior, eu ponho menos inf. Tá? Basicamente é isso que acontece. Ok, se eu tiver restrições, né, então eu coloco as restrições e depois, então eu coloco a função que dá a restrição e depois os limitantes inferiores e superiores, tá? E aí posso ter completo, né, restrições funcionais e mais restrições de caixa, e aí posso colocar tudo. Tá? Então, basicamente, aqui eu forneço todas essas informações aqui de maneira explícita, tá? Aqui de maneira explícita, pelo menos explícita de forma funcional, né? Isso aqui tem que ser uma função que entra um xn e retorna um número, e isso aqui também. Só isso. Aí função no sentido computacional, tá? Não necessariamente no sentido matemático. Beleza, então vejam só. A minha função de Rosenbrock já está no ar aqui, né? Já está no workspace, meu x0 também. Então, basicamente, o ADNLP aqui, que eu vou chamar, né? Lembram que ontem eu mostrei com o Jump, né? Que você chamava o model só, né? Aqui você vai chamar uma função parecida, ADNLP model, e eu vou dar, né? Como o problema é irrestrito, eu vou aqui dar AF, que eu já coloquei, que é a função de Rosenbrock. Então, é uma função que entra um vetor de duas variáveis e sai um número, né? Uma função real, aí, escalar, né? Uma função escalar a variáveis reais, né, em Rn a R, tá aqui. E aí vamos ver o que acontece. Então, na medida em que eu chamei o using NLP models e vou jogar a minha função para dentro do NLP models, tá? Então, como eu não dei o gradiente, né, uma função que me deu gradiente, nem uma função que me dê a hessiana ou a jacobiana das restrições, né? Então, aqui ele já diz, olha, então isso aqui vai ser um modelo do tipo ADNLP com diferenciação automática, eu não preciso ficar chamando o forward diff, nada, ele já vai fazer tudo automático para mim, então tem algumas vantagens. Aí ele vai dar, né, olha, eu não dei o nome do problema, eu poderia criar aqui com o nome, né, dizer o nome do problema, e ele vai me dar aqui informações, né? Então, é um problema de duas variáveis que não tem restrição. As duas variáveis são livres, portanto, não tem, né? Tem duas variáveis livres, desculpa. Não tem variável com limitante inferior, né? Nenhuma variável tem limitante superior, nenhuma variável é fixa. E esse NNZH eu não lembro o que é. Enfim, mas para nós aqui não vai ser tão importante, tá? Além disso, tá? E aqui que começa, para quem desenvolve algoritmos de otimização, a coisa interessante, tá? Ele tem, né? Então, o ADNLP é uma estrutura, é um struct, tá? Como aquelas que eu tinha mostrado. Então, ele tem, dentro dessa estrutura, duas estruturas importantes. A estrutura meta, que basicamente tem, né, informações a respeito das variáveis, e a estrutura counters, que tem os contadores, tá? Que, em geral, são importantes para a gente, tá? Então, vejam só. Agora, como eu só subi o modelo, tá?
os counters aqui, os contadores, me dizem que eu não fiz nenhuma avaliação da função objetivo, nenhuma avaliação do gradiente, tá? Nenhuma avaliação das restrições, nenhuma avaliação da hessiana, tá vendo? Não usei nenhuma vez essas funções, tá? Mas como assim? Bom, como a gente já viu em otimização, é bem comum que a gente precise, além dos valores, né, f de x e cx, né, então no ponto x, também a gente precisa de derivadas relacionadas, né, ou seja, gradiente, hessiana, jacobiana do C, né, isso também para a gente é bastante importante em geral, tá? Além disso, muita gente usa, né, a gente vai usar, por conta das condições de otimalidade, a lagrangiana dessa função, né, e aí ele já faz o cômputo, se eu quiser usar, ele já vai me ajudar com isso, tá? Então, eu já tenho aqui um jeito de computar a lagrangiana no ponto x lambda, tá? E aqui, na verdade, tem bem mais, né? Então, se vocês consultarem aqui o API, ó, eu tenho todas as funções disponíveis aqui em relação a f, ao gradiente, a hessiana, as restrições, a jacobiana, e inclusive até a lagrangiana, tá? Tá tudo aqui de certa maneira funcionando. Vejam que é assim, se a função não tem restrições, né? Então essa função res aqui vai me dar a hessiana, né? Se a função tem restrições, né? Se as restrições existem, então ele não vai olhar para a hessiana, vai olhar para a hessiana da função lagrangiana. Então, quando eu chamo a função res, ele já vai me dar o cômputo olhando para a hessiana da lagrangiana, tá? Então, isso é bem legal, porque, como eu falei, depende da função aqui, depende do tipo de modelo, ele já vai me dar aquilo que eu preciso, tá? Então, no nosso caso aqui, vejam só, o x0 está guardado dentro desse ponto aqui, né, dentro da estrutura ADNLP meta, eu até já vou mostrar ela daqui a pouco, mas eu quero mostrar para vocês aqui, então, que as funções são basicamente aquelas, né? Eu já estava preparando vocês, né? Ó, OBJ, né? O que é a função OBJ, né? Ela vai me dar o valor da função objetivo, né? Do modelo num ponto dado, num ponto X, tá? O gradiente, a hessiana e assim por diante, né? Então, vamos rodar isso aqui para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, ele vai lá computar, né? Então, está computando as coisas, ó. Computou o valor da função objetivo no ponto x0 que eu dei, tá? Deu 25. O valor do gradiente, vejam que o ponto que eu dei não é ótimo, né? Porque o gradiente, uma condição necessária é que se o ponto for ótimo, então o gradiente se anula. Tá aqui o valor do gradiente, não é ótimo, tá? Ele computa a hessiana, tá? Aqui eu vou falar daqui a pouco uma questão em relação a hessiana, então ele vai computar a hessiana, tá? No ponto x0, a hessiana vira uma matriz escalar, né? Aqui ele tem uma função chamada objgrad, que me dá, ao mesmo tempo, o valor funcional e o gradiente, às vezes eu posso precisar, então ele já me dá essas duas coisas, sem eu precisar computar duas vezes, ele já faz de uma maneira só, tá? E aqui, ele já faz o produto da hessiana, tá? Por um vetor. Então, isso é bem comum eu precisar, né? Muitas vezes computar a hessiana multiplicada por um vetor, né? Então, ele já faz isso automaticamente. Eu dou o valor, dou o modelo, dou o ponto que eu estou calculando a hessiana, dou o vetor que eu quero multiplicar a hessiana por, e ele já me devolve, então, esse produto. Tá? Então, aqui eu estou multiplicando pelo vetor de uns, né? O ones, e ele já me dá esse produto. Quando a gente está trabalhando com problemas muito grandes, né? É muito interessante que a hessiana, é bem comum que ela seja uma matriz esparsa, tá? E, em geral, a gente vai querer usar, né? Se o problema é grande, a gente não vai usar um método direto, como eu vou usar hoje aqui, o método vou usar o método de Cholesky para fatorar a matriz, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? A gente quer um método iterativo, tipo gradientes conjugados, né? Que eu tinha mostrado, porque eu quero resolver um sistema linear pensando na hessiana, tá? E aí, quando eu uso gradientes conjugados, como vocês viram, basicamente
a única coisa que eu preciso, né, envolve a matriz lá da quadrática, né, que é a matriz hessiana, nesse caso aqui, naquela equivalência que eu falei entre resolução de sistemas lineares e minimização de quadrática. Tá? Basicamente, eu só preciso do produto de uma matriz por um vetor. Tá? E aí, se eu... o Julia Optimizers, né, Smooth Optimizers, né, essa corporação aí, desse ecossistema, eles fizeram o que se chama de Linear Operator. Eu não vou falar muito sobre isso, mas basicamente é um pacote do tipo Matrix Free, né, que você não guarda a matriz, mas você guarda só as operações que a matriz faz, né? E isso economiza espaço, né, de memória e também facilita na hora de você estar fazendo algoritmos em que você só precisa do produto matriz por vetor, tá? Então, é por isso que tem esse HasOp aqui. Eu quis falar sobre ele, mas, enfim, isso é importante, tá? Então, esse H aqui, né, não é a matriz, mas é só o operador, né? Então, esse H é o HasOp. E aí ele só vai aparecer se eu multiplicar, né, se eu fizer o produto da matriz por um vetor. Tá? Aí a matriz aparece, mas eu nunca vejo a matriz. Tá? Isso é o que a gente chama de Matrix Free Framework. Né? É livre da matriz mesmo, eu só tenho as operações. Quando o problema é muito grande, né? Aqui eu estou falando de, às vezes, milhões de variáveis. Né? O N pode ser muito grande, do tipo centenas de milhares ou milhões de variáveis. Né? Então, você não tem nenhum computador, por melhor que seja, aí, que vai guardar uma matriz desse tamanho. Né? Vocês viram que foi difícil ali eu guardar uma matriz 50.000 por 50.000 cheia. Né? Claro, com matriz esparsa a gente consegue melhor, mas se a coisa é muito grande, eu tenho que ter estratégias para a situação funcionar melhor. Então, isso aqui é só um detalhe, eu não vou entrar em... É só um preview, assim, né? Só uma visualizada do que a gente está, das possibilidades, mas eu não vou entrar em detalhes. Olha só, eu falei que tinha esse ADNLP counters aqui, né? Esse meta aqui, né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Olha só, quando eu chamar o modelo ADNLP, né? E eu der um ponto, eu der um ponto aqui. Se eu der um tab, eu falei para vocês que o Julia completa as coisas, né? Então vejam só, olha só o que eu tenho. Eu tenho C das restrições, F das funções, né? Então eu tenho essas 4 estruturas. Tenho a estrutura meta, que basicamente vai me dar essa informação que está aqui, né? Que foi impressa sobre o problema, números. E counters, como eu tinha falado, né? Em que me dá... vocês já vão ver o contador de quantas avaliações de funções ou de gradientes eu usei. Tá? Isso muitas vezes é importante quando a gente está comparando algoritmos. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar. E aí, quando eu dou um print aqui, né? Isso aqui eu não preciso mais, eu posso tirar. Quando eu imprimo aqui os counters, né? Vejam só o que vai acontecer agora. O que aconteceu? Ó, eu fiz 2 vezes, né? Calculei 2 funções de objetivo, consultei 2 vezes, essa aqui e mais essa aqui, ó. 2 vezes o gradiente, essa aqui mais essa aqui. Uma vez a hessiana e 2 vezes o hprod, ó. Então, uma vez eu chamei a função hessiana e 2 vezes o hprod, tá? Quando eu fiz esse aqui e quando eu fiz esse aqui. Tá? Então, basicamente, ele dá os contadores de cada um dessas funções aqui, desses APIs, né, que eu poderia ter. Aqui tem a jacobiana, que eu não falei, né, não peguei, porque o problema é irrestrito. Da mesma forma que a hessiana, então eu posso ter a jacobiana só como um operador linear, né, um operador linear mesmo. Né? Esse linear operator pensa como um operador linear, né? Não pensa como matriz, mas pensa como um operador linear lá de álgebra linear mesmo. Tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui para o nosso algoritmo, vai ser importante, o que a função has faz, tá? Vejam só, eu vou chamar ela de novo aqui, tá? E, como eu falei, né, se a função for contínua no ponto que a gente está
às vezes contínua, enfim, mas vale o teorema de Schwarz, né? A hessiana, ela é simétrica. Como vocês estão vendo aí, a matriz hessiana que ele devolveu para a gente, no ponto x0, não é simétrica, né? Na verdade, isso não é um erro, tá? É que, basicamente, como a matriz é simétrica, né, a estrutura de dados não precisa do triângulo superior da matriz, só precisa do triângulo inferior, tá? Então, aqui o que a gente tem que fazer, né, é chamar essa função do Julia aqui, chamado symmetric ou Hermitian aqui, né? Symmetric ou Hermitian, tanto faz. Se eu tiver com um problema que tem números complexos, eu vou ter que chamar Hermitian aqui, tá? Mas vou chamar symmetric, tá? Então, quando eu chamo symmetric, né, eu tenho que dizer para o Julia que eu tô pegando, que isso aqui é uma estrutura de matriz simétrica e que eu estou dando para ela o triângulo inferior, o L, o lower, tá? Se eu tivesse dando o triângulo superior, eu daria o upper, tá? Para poder realmente funcionar. Muito bem, então eu vou fazer isso, e aí agora a gente vê que de fato a matriz aqui é simétrica. Tá? Então isso eu preciso, e tem uma estrutura aqui particular, né, do Julia, que é uma estrutura do tipo simétrico, tá? É um tipo, tá? Então tem um tipo especial simétrico, tá? Para matrizes definidas positivas, né, existe a fatoração de Cholesky, que é um método direto, ou eu podia usar gradientes conjugados. Eu vou usar Cholesky aqui para a gente, tá? Então, vejam só, se eu chamar Cholesky na HX, que é a matriz devolvida esse ano aqui, né? Vejam que ele vai dar um erro, né? Olha, eu tenho um erro aqui, a matriz não é positiva definida, porque, em princípio, ela não é nem simétrica, então eu não consigo fazer a fatoração de Cholesky, tá? Tá, e o que a gente faz, então? A gente precisa chamar ela desse jeito aqui, né? Então, o que eu chamei de HXS. Tá? E aí, agora sim, vou ter a fatoração de Cholesky, tá? Então, isso aqui é uma fatoração de Cholesky, é um fator de Cholesky, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona quando a gente chamar o Newton lá. Para a gente resolver o sistema linear. Tá bom. Vou dar um passo atrás aqui, lembrar que a gente modelou, né, aqui na aula 3, né, a gente modelou a função de Rosenbrock usando essas linhas aqui do jump. Tá? Então, eu posso ter um problema modelado em jump. E aí, repetir isso aqui. Agora, eu estou chamando esse modelo de JPNLP. Não estou configurando o otimizador aqui, tá? Não estou configurando o otimizador, mas seria possível. Tá? E aí, vou chamar. Então, a mesma coisa, né? Vou criar as variáveis. O modelo JNP é um modelo sem otimizador, em princípio. Tá? Depois eu poderia fazer isso. Vou dizer que tenha duas variáveis, vou criar aqui a função objetivo, quero minimizar, né? E, basicamente, para eu transformar para a estrutura do tipo NLP, né? Eu uso essa função MathOpt-NLP-Model, tá? Opa, tem um erro aqui quando eu copiei. Então, vou fazer assim. Pessoal, peraí, tem um erro aqui, vai dar problema. Deixa eu consertar isso aqui. Aqui é Rosen mesmo. Aqui não é Rosen. E aqui é Rosen. Tá certo. Então, Rosen vai ser o modelo em Jump. E aí eu vou transformar o modelo em Jump para NLP. Tá? Então, é o mesmo problema que eu tinha antes, né? Eu até pedi para imprimir aqui o modelo em Jump. Então, ele está chamando aí as funções. E aí eu chamo essa função NLP Models Jump para conversar com o Jump. Tá? Eu chamei o Jump porque eu tenho que criar as funções em Jump. Tá? E agora eu chamo NLP Models Jump para conversar. Então, vejam que quando eu imprimi o Rosen, né? Rosen é o modelo em Jump, é o modelo do Rosenbrock em Jump. Tá aqui, né? Basicamente, ele imprimiu o modelo, como eu já tinha feito antes, né? Não tem restrições. E agora eu transformei com essa interface aqui, né? Com essa função, esse modelo do Jump para o NLP Models, exatamente do jeito que eu tinha. E agora eu tenho aquelas APIs, tenho tudo funcionando conforme a gente usou. Tá? Bom, tudo bem até aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa?
puxar aqui. Tudo bem. Tá bom, vamos lá. Não tem nenhum comentário na... Ah, perfeito. Obrigado, Leandro. NNZH, para quem não viu o chat, né? É o número de entradas possivelmente não nulas da matriz hessiana. Exatamente, tá bom. E aí o NNZJ é o número de entradas não nulas da jacobiana, daí, das restrições, né? Perfeito. Obrigado, Leandro. Obrigado pela informação. 15 minutos atrasado, mas estou colocando no vídeo aqui, porque nem todo mundo vai ter acesso ao bate-papo. Obrigado mesmo. Então, esse NNZH aqui é o número de possíveis entradas não nulas da hessiana, e aqui da jacobiana, né, como não tem. Tá bom, é isso mesmo. Ok. Vamos falar um pouco de Q-test aqui, tá? O que é o Q-test? Agora eu vou falar mesmo direito o que é o Q-test. Então, basicamente, o Q-test é uma biblioteca que tem aproximadamente 1.500 problemas de otimização dentro dela, e ainda você consegue chamar de outros lugares aí esses problemas. Então, você tem um acesso a problemas, por exemplo, de programação linear, muita gente usa o Netlib, né? Você pode usar, o Netlib está incorporado no Qtest, tá? Você tem como chamar o Netlib. Tem, para programação quadrática, né? Tem um conjunto chamado Maros Mesaros aí, que é bastante usado. Então, você também consegue usar Maros Mesaros, tá? Basicamente, isso aqui tudo você teria que fazer, tá? Para poder usar, por exemplo, com o seu solver em C, C++ ou em Fortran, tá? Você teria que fazer todas essas contas aqui, tá? Todas essas contas. Todas essas tem que fazer todos esses procedimentos para trazer isso para o seu computador, tá? Enquanto que aqui, basicamente, aquele add Qtest que eu fiz já fez tudo. Já baixou todos os Qtests padrão, né, que são 1494, a gente vai ver, né? Quando eu adicionei aqui, ó, ele basicamente já fez tudo. E agora ele estaria disponível, né? Então eu vou chamar ele aqui, ó, usando o Qtest. E os problemas têm nomes, né? Eu já vou mostrar isso, o que são os nomes, né? Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente acha esses problemas, tá? Mas basicamente tem duas linhas, tá? Eu faço using Qtest, né? E vou chamar o modelo Qtest com esse nome aqui, tá? Então lá dentro do Qtest já tem o Rosenbrock, né? A função de Rosenbrock. Então o nome dele é rosenbr. E aí eu, com essas duas linhas, basicamente, né? Adicionando o Qtest com essas duas linhas, o modelo de Rosenbrock vai estar disponível para mim, tá? Vai estar disponível para mim. Essa informação aqui, tá? Eu vou dizer para vocês, ó, essa informação, ele está dizendo para a gente onde que estão os problemas CIF que eu falei, né? Que o Qtest, ele é uma interface, né? Eu escrevi aqui, né? É uma interface com Julia que permite os problemas da Qtest, mais outras bibliotecas, aí tem que mexer um pouquinho manualmente, que estão descritas no formato CIF, SEF, tá? Então, esse é o jeito que esses problemas estão descritos, tá? Então, aqui ele só está dizendo qual é o endereço aqui no meu computador que está os problemas, tá? E eu posso, então, como eu falei, manualmente, né? Basicamente, se eu tiver um outro lugar em que estão os meus problemas, tá? Do ponto CIF, eu tenho uma quantidade de problemas que eu quero testar lá, que eu sei que são determinado tipo, enfim, eu só digo para ele, né? Eu atualizo esse endereço aqui, né? Esse environment variable, né? Essa variável de ambiente aqui, e ele informa para mim, tá? Ele vai olhar lá para aquele diretório. Então, novamente, ó, chamei a função Rosenbrock, tá? E ele dá as mesmas informações aqui para a gente, ó. Tá vendo as mesmas informações? Um detalhe do Qtest, isso é por conta do Qtest, tá? Não é por conta do NLP Models. Eu só consigo olhar, usando o Qtest, para um problema por vez. Então, sempre que eu quiser pegar outros tipos de problema, eu preciso finalizar, tá? O problema que eu estou olhando. Então, eu vou fazer isso porque provavelmente eu vou querer mais na frente usar aí, tá? E aí, de fato, eu chamo. Então, tá aqui, eu finalizei, não acontece nada, mas ele saiu do workspace, tá? Bom, vamos olhar aqui para o Qtest, tá?
Então, tem uma coisa a mais, tá errada. Quando eu dou um QTest Select, tá? Ele vai disponibilizar aqui, tá? Todos os problemas, o nome dos problemas que estão disponíveis no QTest. Como eu falei, aproximadamente 1.500, né, por padrão, ou seja, 1.494 problemas. Eles estão todos disponíveis, bastando que eu saiba o nome, né? Mas às vezes nem sempre é bom saber o nome, né? Não é legal, o nome daí. Eu não sei o nome de cada um dos problemas. Ok. O QTest tem uma função chamada select, tá? Em que você tem um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Eu tinha aberto. Onde que está? Será que aqui? Não, aqui. Deixa eu ver se aqui. Select Tools, aqui. Ó. Então, eu estou mostrando tô mostrando aqui a documentação do QTest, tá? Então, basicamente, essa função select, que eu vou chamar aqui, tá? Ela permite que você selecione a partir de uma classificação que o próprio QTest já deu, tá? Se você entrar lá dentro da página do QTest, ele tem todos os problemas com uma determinada classificação, tá? Então, você consegue selecionar os problemas de acordo com o tipo de problema, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é a classificação, ó. Então, esse é o tipo de classificação dos problemas que estão dentro da QTest, tá? Então, se elas têm ou não têm função objetivo, que tem restrição, se é quadrática, enfim, tem todos os problemas aqui, tá? Aliás, eu acho que aqui dá para ver isso. Não era aqui. Enfim, não está disponível mais, mas basicamente essa é a classificação. Então, por exemplo, eu quero problemas que têm no máximo 2 variáveis e que são irrestritos dentro do QTest, tá? Então, max variable equal to e o tipo de restrição. É irrestrito. Então, tem 51 elementos desse tipo. Tá? Tem 51 elementos, entre eles o Rosenbrock, tá? E outras variantes do Rosenbrock que a gente poderia chamar, tá? Eu poderia pedir isso com problemas lineares aqui, né? Que tipo de restrição que tem linear? 18 que tem restrições lineares, ó. Tá? Então, eu consigo, com essa ferramenta, selecionar os problemas adequados, né? Sabendo daquela classificação do QTest, selecionar os problemas adequados para o meu tipo de algoritmo, tá? Isso é bem interessante. Um detalhe do Julia aqui é que o Julia tem esses variáveis do tipo symbol aqui, quando eu coloco 2 pontos e alguma coisa, tá? Isso é bem útil para vários classificações, tá? Então, isso aqui não é um string, eu não preciso colocar um string, eu posso transformar uma string, né, como um variável do tipo símbolo, né? Ela vira um símbolo, e aí sempre começa com 2 pontos, tá? Então, vou deixar no unconstrained aqui, tá? Bom, esse é o jeito da gente selecionar, então, as nossas restrições, tá? Então, os nossos problemas usando o QTest, tá? Bom, tudo bem, mas eu estou mostrando esses 3 jeitos aí, basicamente, tem aquelas outras que eu quiser, e aí, o que isso facilita para a gente, tá? Bom, para a gente enxergar isso, obviamente, a gente tem que olhar para o método, tá? Para enxergar isso, obviamente, a gente tem que olhar para o método. Então, eu vou olhar aqui para o nosso método de Newton lá. Eu trouxe para cá o método de Newton que a gente programou basicamente ontem, tá? Copiei e colei aqui. E agora o que a gente vai fazer, tá? É implementar, adaptar esse método de Newton usando o NLP Models, tá? Mas como eu posso querer testar ele em alguns outros locais, eu vou adicionar ainda uma busca linear inexata, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês, né, na quadrática, que a gente tinha uma fórmula fechada para garantir o tamanho de passo, né, de decréscimo para a quadrática, né, que era dada basicamente por encontrar o vértice de uma parábola, né? Porque a gente estava olhando para a intersecção do paraboloide com um hiperplano, ou um hiperparaboloide com hiperplano, isso ia dar sempre uma coisa em R, de R para R, uma função em alfa, né, uma φ de alfa, e aí essa φ de alfa tinha
solução exata para a gente encontrar o vértice, que é o mínimo daquela parábola. Né? Claro que isso não acontece sempre, né? Então tem que ter estratégias, tem várias estratégias aí para essa busca linear ainda funcionar, mesmo que eu não tenha fórmula exata, tá? Uma das mais simples que a gente aprende primeiro é essa aqui, que é um tipo de regra de Armijo com backtracking, tá? Então, Armijo é essa regra aqui, né? Eu preciso garantir que a função não só, né? A regra de Armijo diz que a função, quando eu caminhar, ela não só tem que ser de decréscimo, ou seja, isso aqui tem que ser menor do que f de k, mas tem que ser decréscimo suficiente, tem que ser menor do que... Aqui está maior, eu não estou falando errado não, tá? Mas é porque a regra diz que f de xk mais alfa k dk tem que ser menor, ou pelo menos menor ou igual, né? Que f de xk mais alguma coisa aqui que está relacionada com o gradiente, tá? Então eu não vou relacionar, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Naquele livro, no livro que eu falei, né? Naquele opúsculo que eu estou seguindo do professor Mário Martins, tem a explicação disso, e tem também qualquer livro de otimização, tá? Basicamente, então, essa regra tem que estar satisfeita, né? Enquanto ela não for satisfeita, eu não vou aceitar o meu alfa, tá? Eu não vou aceitar meu alfa. E aí, então, eu escolho um novo alfa, né? Isso aqui que é o backtracking, então, isso aqui seria a regra de Armijo, isso aqui que é o backtracking. Eu escolho o meu alfa de tal modo que ele esteja entre 10% do alfa e 90% do alfa, tá? Então, a gente vai escolher metade, tá? Eu divido meu alfa na metade, mas eu não precisaria fazer isso, tá? E esse ρ aqui é uma constante positiva, que eu também escolho. Né? Basicamente, isso aqui para garantir que o método converge. Então, a gente vai envenenar o nosso método aqui, né, que estava bem simples, com esse backtracking, e a gente vai também adaptar ele para o NLP Models. A gente não vai mais usar esse barra aqui, simples, que eu tinha usado, tá? Mas vai usar Cholesky para resolver o sistema linear, por conta daquilo que eu falei da matriz esse ano, tá? Então, vamos ver como é que a gente faria isso. Bom, todas essas informações que eu estava colocando como entrada do meu Newton, né? Elas estão incluídas agora no meu NLP, né? Naquele meu modelo do NLP. Então, agora eu tenho só uma entrada, que é o NLP. E aí, se eu quiser colocar o type, né? Eu tenho aqui abstract NLP model. Perfeito. Então, qualquer modelo do tipo NLP, eu vou aceitar. Seja ele o ADNLP, seja ele o QTEST, seja ele o que venha do JUMP, todos eles estão particularmente marcados, é um tipo específico, que estão dentro desse abstract aqui, NLP model. Tá? A tipagem, né? A gente sabe que tipagem, ela vai ter uma cadeia aí, né? Uma hierarquia, melhor dizendo. Tá? Então, na hierarquia, esse aí é o modelo mais abstrato e está tudo bem. Ok. Então, agora a gente vai ter que usar as coisas que a gente tem do NLP Model. Tá? Então, basicamente, o X0 agora já vem do NLP. Então, como eu tinha colocado, é o NLP.meta.x0. Tá? É assim que ele está guardado dentro. Beleza? A gente vai precisar do valor do gradiente, né? Então, em vez de eu usar aqui a função que eu estava dando, a função gradiente, né? O meu gradiente agora é dado usando grade, NLP e o XK. Tá? Então, o meu XK agora, né, é o X0, o K é 0, então o XK é o 0. Então, eu calculei o grade aqui, usando a função grade com entrada NLP, né? Então, ele já sabe que tem que chamar lá o que a gente tem, né? A disponibilidade que a gente tem lá das funções do API aqui que a gente tinha visto. Então, que está aqui na guia de referência, né? Mas basicamente essas funções aqui que a gente está chamando, vai chamar. Tá? Perfeito. Então o grade está aqui. Enquanto a norma do gradiente não for pequena o suficiente, ou eu não cheguei no número máximo de iterações, eu não vou parar. Tá?
Agora, então, a gente precisa dar conta dessa linha 6, tá? Que é encontrar a minha direção. Perfeito. Então, o que eu vou fazer é aquilo que eu tinha feito antes. Eu vou chamar o HX, tá? O HX vai ser a minha hessiana, né? No vetor XK já, né? Mas aí vou lembrar que eu tenho que pensar desse jeito aqui, né? Eu tenho que pensar nisso aqui e tenho que usar essa questão aqui do symmetric, tá? Então, a gente pode fazer tudo isso de uma vez só, mas eu vou fazer por vez. Então, quem que vai ser o meu HX? Vai ser primeiro a hessiana, né? Do modelo que eu estou olhando, NLP, no ponto XK, agora, tá? No ponto XK. Então, essa aqui é o meu HX, perfeito, tá? E aí, em vez de usar o barra aqui, que eu poderia, né, chamar isso aqui de HX, né, o que eu vou fazer, basicamente, computar a faturação de Cholesky. Então, eu vou chamar F aqui, tá? Da faturação de Cholesky. Então, é assim que a gente chama a faturação de Cholesky. Da HX, mas eu não posso usar HX, né? Eu tenho que usar aqui a parte eu tenho que chamar a HX simétrica e o triângulo inferior. Então, eu vou calcular a faturação de Cholesky dessa matriz hessiana, né? Para a gente poder usar a direção de Newton. E agora, eu computo a minha direção. Aí, aqui é assim, se vocês já usaram a função, acho que MATLAB é Scholl, né? Se vocês já usaram o Scholl, o MATLAB devolve o triângulo, né? Então, a faturação de Cholesky, será que eu devo falar um pouco sobre isso para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá, o que eu quero... Aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar para vocês, né? A faturação de Cholesky de uma matriz A aqui, né? Então, quando eu faço a faturação de Cholesky, basicamente, eu faço ela como sendo o produto, né? A A SPD, né? Então, quando eu quero resolver AX igual a B, né? Como eu tenho esse produto aqui, né? Em que G é o fator de Cholesky, basicamente a gente reescreve, né? Não sei se todo mundo lembra disso, ou já viu, então eu vou fazer essa conta aqui, não custa, é rápido, né? Eu reescrevo isso dessa maneira, e aí eu escrevo esse G transposto B aqui como sendo Y, tá? As G são matrizes triangulares. A G é uma matriz triangular, né? Do jeito que eu coloquei aqui, ela é triangular inferior, tá? Então, sistemas triangulares são fáceis de resolver, né? Então, basicamente, o que eu faço é o seguinte, tá? Eu resolvo GY igual a B, né? Esse problema aqui vai ser resolvido assim, GY igual a B, e depois G transposto Y, desculpa, G transposto X, melhor dizendo, igual a Y, tá? Tenho essa sequência aqui, e aí eu encontro meu X, que é a solução, tá aqui. Tá? Então, em algumas linguagens, né, e o Julia era assim antes, você, ao dar né, ao você pegar aqui, né, a função Scholl, por exemplo, de uma matriz A, né, esse G é o daqueles triângulos, e aí você tem que resolver dois problemas. O Julia não faz isso, tá? Quando eu dou o Cholesky, isso aqui é uma estrutura de dados, tá? Esse F é a fatoração, estrutura de dados. E eu posso usar direto com essa estrutura de dados, eu posso resolver o problema usando essa barra invertida aqui. Mas ele não vai usar QR nem nada disso. Ele vai resolver os dois sistemas lineares triangulares que eu preciso, tá? Então, eu posso usar isso de maneira bem, bem tranquila. Então, basicamente, eu calculo o Cholesky como esse fator e uso a barra invertida para resolver o sistema linear com o fator de Cholesky, tá? E aí atualizei o meu ponto. E aqui a gente tem que novamente cuidar, né? Então a gente quer trocar isso aqui por grade NLP XK. E agora, supostamente, meu Newton está funcionando, por enquanto, sem backtracking, né? Sem backtracking. Então, eu vou deixar ele assim, desse jeito, tá? E agora, eu tenho
eu posso chamar... deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Agora, eu posso retornar, além do XK, né, e do K, eu posso retornar o meu próprio NLP, tá? Por causa dos contadores lá. Eu posso querer fazer alguma coisa com os contadores. Então, eu vou retornar essas 3 coisas. Tá? Desculpa, não preciso fazer isso. Perdão, não preciso fazer isso. Não preciso. Assim que eu mexer, vocês já vão ver. Não preciso fazer isso. Posso deixar assim mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vou chamar XK e K, né? Newton para o primeiro, é o Rosenbrock ainda, né? Para o primeiro padrão aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Onde eu errei? Aqui. Alguém possivelmente já tinha me avisado. Não. Ok. Beleza, olha só que legal. Né? Funcionou de maneira explícita. E aí aqui, ó, se eu der um print, então vou fazer aqui um @show. Se eu der um print ADNLP, né? Lembra que o ADNLP é o padrão que eu coloquei a função lá, né? E aí, esse ANA, gradiente, ele calculou usando o forward diff, né? Chegou no 1, que é nosso ponto, em 6 iterações. E se eu der um print counters aqui, né? Deixa eu ver o que eu precisava fazer aqui. Eu acho que eu vou... Bom, é que eu queria finalizar, mas não preciso. Eu vou fazer aqui os counters, mas só para vocês verem o que aconteceu, né? Tem que descontar aqueles 2 que eu já tinha feito antes, né? Então, ele avaliou 15 vezes o meu gradiente, tá? E só. Por quê? Porque, para calcular esse ANA, né, ele usou, obviamente, o gradiente, né? Então, ele foi calculando, além desse gradiente aqui que ele calculou, tá? A esse ANA tem cômputo do gradiente. Então, por causa do forward diff lá. Então, ele acabou usando 17 cômputos do gradiente da função. Tá? 15, na verdade, né? Porque eu já tinha descontado 2. Nenhuma função objetivo por enquanto. Tá, e por que isso é bom? Ora, pelo seguinte, eu posso fazer a mesma coisa agora, a função, ó, com o modelo que veio do jump. Com o modelo que veio do jump, que eu acho que eu chamei assim. Tá? Eu acho que eu chamei assim. Então, o meu algoritmo é o mesmo. Agora o modelo veio do jump. Tá? E ele resolveu agora em 2 iterações. Por que ele resolveu em 2 iterações? Porque eu acho que o x0 do jump é diferente. Exatamente. O x0 do jump é outro, tá? Não é aquele que eu tinha colocado. Vamos conferir. Vamos conferir. jpnlp.meta.x0. Exatamente, ó. O x0 é 00, né? Não é aquele outro que eu coloquei. Então, ele acabou resolvendo a solução com aquele problema. Eu acho que eu consigo, com um x0 diferente, né? Que é o padrão do jump. Deixa eu ver se eu conseguiria colocar aquele que a gente quer, né? Que é -1 e 1.2, né? Acho que é isso aqui. Bom, para não ter dúvida, vamos fazer assim, vamos ver se dá certo. nlp.meta.x0. Não, ele não deixa, né? Tem que ser quando eu crio, ele não deixa eu trocar o x0. No Jump tem um jeito de fazer isso, tá? Se eu não me engano, no Jump tem um jeito de fazer isso. De você dizer quem que é o x0, tá? Provavelmente aqui, mas eu não sei exatamente como. Não sei se você dá um x0, assim. Deixa eu ver se assim funciona. Eu tinha visto isso em alguma vez. Que você pode declarar qual que é o x0. Não é x0. Enfim, mas é aqui na hora de dizer a variável, você pode dizer quem que é o x0, tá? Se alguém quiser olhar em algum momento e fazer isso, fica à vontade. Mas tudo bem, dá para fazer, tá? Senão, por padrão, ele põe o 0. Mas vejam que o algoritmo, né, é o mesmo, tá? É o mesmo. Eu vou chamar de novo o Rosenbrock aqui usando o QTest, tá? Como eu tinha finalizado antes, como eu falei, a gente precisa finalizar, né? Então, eu vou usar de novo aqui ele. Então, chamei ele novamente.
E agora a gente tem o Qt NLP, né? E aí, novamente, ele chegou no mesmo lugar que a gente gostaria, tá? Então, vejam que... agora fez mais sentido, 7 gradientes. Vejam que eu usei o mesmo algoritmo, tá? O mesmo algoritmo, e chamei as funções do jeito que eu quis, né? Quer dizer, a ideia, então, né? Qual que é a moral da história? A moral da história é que eu não esqueci ainda do backtracking, mas eu só estou explicando. Eu posso criar um algoritmo, né? Pensando nessa estrutura, e aí os problemas, né, que eu vou buscar depende só de mim, né? O modo como eu quero colocar os problemas. Mas aí eu tenho uma estrutura abstrata, né? Um framework abstrato para resolver esses problemas, tá? Eu vou programar aqui o backtracking para a gente testar com algum outro problema, daí usando o Qtest, tá? Então, deixa Newton aqui assim. E aí eu vou chamar o Newton com BT aqui. Newton BT. Podia criar uma função para o backtracking, mas eu vou fazer aqui mesmo, tá? Então, basicamente, o que a gente tem, tá? Basicamente, a gente tem agora que vai ter um alfa, né? Um alfa, né? Em princípio, o meu alfa pode ser o alfa 1, né? E aí agora a atualização do meu passo, né? Seria alfa vezes D, né? Seria alfa vezes D, aqui, a atualização do passo. Então, por enquanto eu continuo com o mesmo Newton, né? Com um passo completo de Newton, cheio de Newton, tá? Bom, aí deixa eu... Só para a gente ter aqui de olho, vocês verem, vou colocar o Armijo aqui embaixo, só para a gente poder olhar para ele. Opa. Só para a gente poder olhar para ele enquanto programa, tá? Então, basicamente, veja que eu tenho que escolher um row, né? Eu vou, por padrão, escolher o row, sei lá, 0.5, então eu nem vou colocar ele na jogada, tá? E aí, o que diz o backtracking, né? Diz que, enquanto, né, o valor funcional, né, xk mais alfa k dk, não for maior que esse valor aqui, né, eu não aceito o alfa k. Quando ele não for menor, eu não aceito, tá? Então, aqui a gente testa assim, né? Basicamente, dado o xk com alfa igual a 1, né, eu vou calcular o valor funcional aqui fora, esse cara aqui, né? Então, esse vai ser o f alfa, que eu vou chamar, tá? F alfa, que vai ser o valor da função objetivo, né, do NLP no xk, já esse xk aqui, né? E aí eu tenho que verificar, enquanto isso aqui for maior do que o valor, isso aqui é o xk já atualizado, né? Já é o xk atualizado, né? O próximo, né? Então eu preciso de um valor funcional anterior aqui, né? Peraí. Deixa eu colocar o while aqui. Então, vou ter um while aqui dentro, que é o meu enquanto. Tá? E aí, enquanto o valor no próximo, né, que eu estou chamando de f alfa, for maior do que o f no ponto atual, tá? Então, eu preciso computar isso antes de atualizar. Já vou mostrar onde a gente vai computar. Mais alfa k, ou 0.5, que é o que eu vou usar de ρ, tá? Mas o ρ podia ser um valor que a gente colocasse aqui na entrada, se eu quisesse, tá? Vou deixar assim, tudo bem. Tá? Posso mudar esse ρ. Não, tudo bem, vou fazer aqui. ρ, que é um float, 64, igual a 0.5. Pronto. Então, aí agora já está... Posso depois alterar. Ok, então tem o ρ vezes o meu alfa k,
meu alfa K, né? Vezes tem um produto interno aqui, vocês estão vendo? Ó, tem um produto interno aqui, tá? Que é o produto interno do gradiente em f de xk, que é o gradiente que eu já tenho, né? É o grad K, é o grad K, com a minha direção, que eu estou chamando de D aqui, né? Mas poderia chamar de DK, né? Talvez é melhor chamar de DK. Então, DK, DK. Então, o que está faltando é esse meu F aqui, que é o meu F atual, né? Vou chamar FT, sei lá. Então, eu preciso computar ele, né? Eu vou computar ele aqui fora, tá? Ou FK, melhor dizendo. Vou chamar isso aqui de FK. FK, perfeito. Então, eu vou computar isso aqui fora, tá? A primeira vez. Então, FK, para a gente poder atualizar depois, né? Vai ser igual à função objetivo do NLP em XK. Em XK, perfeito. E aí agora, então, o F alfa está computado desse jeito, né? Enquanto isso aqui não for maior, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o alfa e dividir ele pela metade, né? Então, meu alfa K Então, eu estou usando essa regra aqui, né? O backtracking, né? Eu escolho um novo alfa K que está entre 10% do alfa K atual e 90%. Eu vou escolher 50%, tá? De novo, então, de novo 50%, tá? Mas podia ser outra estratégia. E aí eu vou usar essa... Alfa K seria alfa K vezes 0,5. Então, eu posso fazer isso, né? Usando já automaticamente essa estrutura aqui, né? O alfa K recebe o produto de alfa K por 0,5. Atualizei o alfa K. Agora eu preciso atualizar novamente o meu XK, né? Então, o meu XK, na verdade, agora vai ser um alfa K diferente, metade do alfa K, nesse caso, né? Mas é a mesma atualização, tá? E agora, novamente, eu atualizo o meu F alfa, né? Novamente atualizo o meu F alfa. Novamente atualizo o meu F alfa. Perfeito. Daí, dado essa situação, né? Eu vou... Então, o meu XK agora já foi atualizado, de acordo com o que eu preciso, né? Eu preciso atualizar o meu FK, né? Essa atualização eu preciso fazer. Então, eu vou atualizar o meu FK com o XK que sobrou dessa situação toda aqui. E basicamente isso, tá? Eu poderia, se eu quisesse, aqui, né, computar a norma do gradiente fora do while, mas eu vou deixar isso assim, desse jeito, tá? Então, basicamente, terminou, tá? Basicamente terminou. Então, eu devolvo o XK, aqui estou devolvendo o K, mas poderia usar o F de XK, se eu quisesse também, né? O valor funcional, às vezes, é importante, então o FK vai ser dado aqui. E agora o meu Newton com backtracking tá funcionando, tá? Então, o Newton com backtracking, por exemplo, para o Qt-NLP, backtracking, não BR. Supostamente deveria funcionar. Vamos ver se eu fiz alguma coisa que está errada aqui. Mas ele deveria aceitar já de primeira. Eu acho que eu tive problema aqui no meu while. Deixa eu ver o que tem problemas aqui. Eu já tinha feito isso funcionar antes. Deixa eu parar aqui. Certamente é no meu float ali. Esse while aqui que está dando problema. Rafael. Oi, pode falar. Então, eu acho que você está atualizando o XK ali antes, fora do while, né? Ah, é. Entendeu? Então, você tá dando um passo 1,
E aí, mesmo se ele falha, aí você está usando esse ponto ali, depois de dar o passo 1, entendeu? Eu não atualizei o FK. A né? linha 11 ali, na linha 11, ela não pode... talvez se você pegar só esse lado direito, XK mais alfa K, DK, e colocar dentro do argumento da linha 12, pode fazer isso ou não? Tá vendo? Pode, claro, pode. Eu entendi o que você está falando. Aí coloca aqui dentro do argumento da linha 12 claro. e apaga essa linha, né? Mas aqui já tem... entendi o que você está falando. Entendi o que você está falando. É verdade. Mas deveria funcionar. Antes funcionou. É alguma coisa nesse while aqui. É isso que o Leandro está falando. Né? Então, eu não vou atualizar aqui, né? Você está falando, né? Vamos testar para ver. E aí faz essa atualização aqui fora, né? Para ele realmente atualizar depois que eu escolher o alfa, né? É isso que você está querendo dizer, né? Então, eu tenho não, eu acho que aí não precisa ali fora mais, né? Porque aí, deixa eu ver... Não, porque você está atualizando lá dentro. Talvez era bom você chamar esse XK ali dentro de um X-Trial, assim, né? E depois colocar o XK igual um X-Trial, né? É verdade. Porque é meio que você está acumulando, o que está dando errado, você está incorporando a informação do XK. Tem razão. Eu vou chamar ele de X-Trial aqui fora, então, em vez de fazer isso que você falou, você tem razão aqui. Eu vou chamar isso de X-Trial, né? Bom, se bem que aqui não precisava, né? Não precisava. Eu estou com dúvida. Aqui tudo bem, então eu vou calcular. O f de k foi calculado na função anterior. O gradiente, a dk, tá tudo bem aqui. Entrei. Aí fiz esse teste aqui, o X-Trial. Então esse cara aqui, atualizei, tem que vir para cá. Vou para cá. O problema é que se ele não entrar no while, né? Eu teria que calcular o X-Trial fora também, né? E atualizar o X. Isso, coloca... Né? Isso. Aí o X-Trial... Mas aí coloca ele lá em cima também, né? Porque aí pronto, né? Sim. Como você tinha feito ali numa linha 10, antes da linha do 11, né? Chama esse XK mais alfa K DK do X-Trial. Isso, perfeito. Agora acho que vai. Agora acho que deu certo. É isso. É na atualização aqui dentro. Na verdade, tinha um jeito do jeito que eu estava fazendo funcionaria, tá? Se eu tivesse dito que esse XK era um global aqui de dentro do while, tá? Tem um jeito de dizer para ele pegar o valor de fora. Tem uns truques aqui, tá? Mas nesse caso aqui não vai ter problema. Acho que agora vai funcionar, você tem razão. Beleza, perfeito. Tá? Não saiu do lugar. Continua no mesmo lugar. Eu tenho isso aqui. Eu já tinha programado isso. Eu não estou enxergando o que eu fiz de diferente aqui. XT é X mais alfa K. X-Trial, né? X mais alfa K. O F é o objetivo no X-Trial. O F alfa. Então, F alfa mais o FK, que está aqui fora. Mais ρ, T, dot, grade com DK. Faz ele na metade. Atualiza o X-Trial com a nova alfa K, atualiza o F alfa com esse X-Trial, aí o X-Trial vem para cá, o FK tem que atualizar, o gradiente, e daí o K mais. Boa pergunta, não estou conseguindo enxergar por que não está funcionando aqui, mas deveria funcionar. Giovanni está escrevendo aí no chat, Luiz Rafael. Vamos ver. O X-Trial... claro, é aqui, né? Eu tenho que pegar do X-Trial que eu estava antes, né? Não, é a partir do XK mesmo, né? Porque o que eu estou fazendo é diminuindo, é a partir do XK mesmo, isso está certo. Porque o que acontece é que eu tenho que alterar o alfa, né? Então, enquanto esse alfa não for pequeno aqui, eu não altero o alfa. E aí, eu estou atualizando o alfa aqui, né? Eu poderia botar essa Objective Function aqui direto só com alfa, né? Botando o alfa aqui. Então, tá certo, Giovanni, o que eu estou fazendo aqui. Eu não consigo enxergar por que não está funcionando. Na linha 18 ali, Rafa. Falta um XK claro, ali, tá... Agora sim. Pronto, agora funcionou. Isso aí. Perfeito.
agora a gente usou um backtracking aqui, e claro, ele deu mais passos, vamos dizer assim, né? Porque eu não estou aceitando, para esse problema do Rosenbrock, a gente sabe, né, que com aquele ponto inicial eu poderia chegar mais perto, né? Mas obrigado, Leandro, pela ajuda aí, o Giovanni também, o pessoal que está olhando, basicamente erro tipográfico aqui, né? XK não... digitação, né? Mas enfim, então programado backtracking aqui, né? Atualizado o nosso Newton, eu poderia chamar agora outras funções, tá? Eu poderia chamar outras funções. Por exemplo, então eu vou finalizar esse meu Qt NLP aqui, né? Vou finalizar. Eu tenho algumas marcadas aqui. Então eu vou dar um finalize. Só para eu poder usar o mesmo. E o Qt NLP agora, eu vou chamar o Qtest Model, né? Com o seguinte nome. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. Eu tinha marcado isso. Tem uma outra função que se usa também, que é a função de RimmelBB. Tá? Então, está aqui. Também é duas variáveis. Perfeito, elas são livres, a mesma coisa, e agora eu posso chamar meu Newton BT aqui. Tá? Finalizei, ele não deixa na mesma ambiente aqui. Ué? Ele não está deixando... Tá vendo? Ele está dizendo que eu tenho que finalizar, mas eu fiz isso. Tá finalizado mesmo? Tá finalizado. Então, finalize. O novo Qt NLP é Qt Model RimmelBB. Vamos ver se vai dar agora. Ontem à noite tudo estava funcionando, mas foi depois que o professor Roger me fez uma ligação que as coisas pararam de funcionar. Funcionou. Quem que é o Qt agora? Ainda é o Rosenbrock, ele não tá finalizando. Por algum motivo ele não está finalizando, eu não sei o que está acontecendo. Bom, estou tentando entender o que está acontecendo aqui, mas não sei por quê. Ele não está finalizando o meu modelo. Eu não sei dizer qual é o motivo. Gostaria de saber, mas não sei. Na pior das hipóteses, eu tenho que reiniciar aqui meu kernel. Então, deixa eu fazer isso. Eu só vou usar o que eu preciso. Então, vou ativar aqui. Não precisa adicionar nada. Vou usar álgebra linear. E vou lá no final usar o Qtest. Bom, vou colocar aqui o meu Newton Backtracking. Então, isso aqui não preciso mais. Vou dar o Using Qtest. E aí vou chamar, então, o NLP como sendo o Qtest Model RimmelBB. Beleza, agora sim. Agora estamos com o RimmelBB, deu certo. E aí eu posso chamar novamente, né, o Newton BT com o NLP e ele vai
por que ele não deixou? Ah, claro. Sim, já sei o que aconteceu. Como o QTest não está definido, né? Eu precisava definir o QTest antes aqui, por causa do modelo de abstract aqui, né? Tem que definir antes o QTest. Isso tudo é problema do notebook, né? Programando no ambiente, isso não funcionaria. Ah, claro. NLP Models também eu preciso. As duas coisas, agora sim. Agora funciona. Perfeito. Veja, tivemos problemas, né? Eu queria mostrar isso mesmo. Tivemos problemas. Por quê? Porque para aquele meu ponto lá, né? Eu não posso usar Cholesky, vocês estão vendo? A matriz não é definida positiva. Então, o meu Newton, né? Eu escolhi isso para mostrar exatamente aqui. O meu Newton, neste caso, não vai poder ser usado. Tá? Por quê? Porque para esse problema que eu escolhi, né, um problema ainda de duas variáveis livres, né? No ponto que a gente está olhando aqui, a matriz não é positiva definida. Tá? Então, eu não posso usar a matriz hessiana, né? E aí não posso usar a fatoração de Cholesky aqui. Então, vou ter que fazer mais um truque, que é colocar, por exemplo, memória limitada, LBFGS, né? Para poder usar. Enfim, tem outros truques que a gente tem que fazer, né? Existem outros truques mesmo. Por exemplo, o próprio livro do Mário, aqui, se vocês olharem, ele dá algumas coisas que você tem que fazer no algoritmo de Newton, né? Olha, se não funcionar, né? Não sei se vocês baixaram, mas se não funcionar, faça alguma coisa do tipo aumente, some alguma coisa na diagonal da matriz para ela virar definida positiva, e isso faz com que você tenha que mexer aqui nos parâmetros para poder garantir convergência. Enfim, tem vários truques que você pode fazer para funcionar, né? Eu queria mostrar que nem tudo são rosas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um outro aqui funcionando. Então, deixa eu ver. Finalize NLP, se vai funcionar. Funcionou, eu acho. Vamos ver. Não. Por algum motivo não está funcionando a finalização do NLP aqui para mim. Tá? Então, eu não consigo chamar outros, mas tem a ver aqui com o meu kernel, né? Estava funcionando na minha... Tem a ver aqui com a minha função dentro do notebook, eu acho, porque ontem eu testei no Julia aqui dentro e estava funcionando. Então, deixa eu ver se vai funcionar. Não vai, né? Não vai. Deu certo. Sei lá o que aconteceu, agora deu certo. Tá? Esse aqui é um outro problema, box, que tem 1000 variáveis, tá? Vamos ver se o nosso Newton vai dar conta. Eu acho que esse era para ter dado conta, que era um problema maior. Então, Newton BT, NLP. Exato, deu conta, tá? Então, vejam que eu tenho, uma vez que eu programei, né? Quem usa bastante QTest, o Leandro, por exemplo, né? Ele vai lembrar, uma vez que eu programei isso aqui, para qualquer problema desses do QTest aí, que eu sei que funciona, ou eu quero testar para ver se funciona ou não, né? O meu modelo tá bem feito, né? E aí eu posso testar. E aí posso comparar, né? Será que o Newton normal, eu não tinha colocado no ar, deixa eu colocar o Newton normal. Será que o Newton normal funcionaria aqui? Né? Talvez. Sim, funcionou, mas agora com 17 iterações e não 4. Né? Então, quer dizer, eu tenho 2 algoritmos aí funcionando com esse NLP. Tá? A última coisa que eu tinha programado... Bom, basicamente eu mostrei o que eu queria. A última coisa que eu tinha programado para mostrar é o que a gente chama de benchmark profile. Mas eu não vou comparar aqui... ele não adicionou. Eu tenho que adicionar, então. Peraí. Profiles. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. O que é o Benchmark Profiles? Aí eu não vou precisar fazer as coisas que estão aqui. Ele já tem tudo aqui na documentação.
deixa eu abrir aqui. Bom, já tem o exemplo aqui. Basicamente, Benchmark Profiles é uma ferramenta do Julia para fazer o Performance Profile da Elizabeth Dolan e do Jorge Moret, né? Isso para quem está mais adiantado em otimização vai saber do que eu estou falando. Basicamente, é um jeito de comparar vários solvers nos mesmos problemas, tá? Então, só para vocês entenderem, né? O pessoal que sabe, já viu como é que faz para computar o Performance Profile. Olha só que coisa interessante, né? Eu suponho que eu tenho resultados de 3 solvers, tá? 25 problemas com 3 solvers. Então, eu gerei números... Aqui eles estão dando esse exemplo, né? A gente gerou números aleatórios. E aí eu, basicamente, chamo a função Performance Profile com as coisas que eu estou comparando. Aqui a gente compara, às vezes, tempo de execução, compara, às vezes, número de avaliação de funções, iterações. A gente pode comparar várias coisas aqui com esse Performance Profile, né? E aí, basicamente, eu tenho que dar um vetor, né, com o nome de cada solver, tá? Posso dar... Aí, todo o resto eu posso usar porque eu estou usando o ambiente plots aqui por detrás, tá? E aí ele gera o Performance Profile para a gente. Então, para quem está comparando solvers, tá? Fica muito fácil fazer o Performance Profile aqui. Basicamente, tendo a medida de comparação, né, numa matriz, com cada coluna sendo o resultado de cada solver, digo o nome, né, na ordem, e ele faz o Performance Profile. Então, a proporção, né? Para vocês entenderem, basicamente, o que diz o Performance Profile, né? É que nesse lado esquerdo aqui, eu vejo qual a porcentagem de problemas, né? Dos 25 problemas, cada solver resolveu, né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui menos de 10%, esse aqui aproximadamente um pouco, quase 40%, e esse aqui aproximadamente 50%, e se a soma não der 100%, é que nem todos resolveram 100%, mas resolveram, né? A gente pode ver aqui que todos eles resolveram 100%, né? Porque ele fez uma medida aqui que a gente está dizendo que todos eles resolveram. Então, a soma aqui, de fato, deveria dar 100%. Tá? Então, quem foi o mais rápido aqui? Então, o solver 3, que é o verde, foi mais rápido em um pouco menos que 10%, o solver 1 em um pouco menos que 40%, e o solver 3 em um pouco mais do que 50%, né? Somando tudo dá os 100%, claro, né? Porque aqui a gente pode ver no final que todos eles, né, se a gente diz que é robustez do solver, né, todos eles resolveram todos os problemas. Aqui. Claro, aqui eu não estou fazendo resolução de nenhum problema, né? Mas eu ia mostrar, mas por permissão de tempo, prefiro só mostrar aqui para quem usa essa ferramenta, logo dá para saber do que a gente está falando. Né? E, bom, acho que em princípio é isso, né? Acho que em princípio caramba, isso aqui não sei por que está aqui. Em princípio é isso. A gente falou bastante coisa de otimização, bastante coisa de Julia. E, bom, fico aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta, para a gente poder finalizar o nosso curso, né? Esse tutorial. Vou parar de compartilhar. Se precisar, eu compartilho de novo. Né? Alguém tem mais algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Rafael, muito obrigado aí por esses dias de curso, né? Esses 4 dias de curso. Bom, eu que agradeço, né, Roger? Primeiro, agradecer você pelo convite, a presença de todo mundo aí, que ficou me aguentando durante esses 4 dias de manhã aí. Agradeço realmente pela atenção, pelos comentários, pelos auxílios, né? Acho que é assim que a gente tenta aprender. Fico à disposição de todo mundo. Vocês têm meu e-mail, né? Então, agradeço também a EMAP, a pessoa do professor Camacho, mas todo mundo da EMAP, principalmente as meninas que me atenderam aí, a Ivone e a Célia, tá certo? É isso?
Não. Cecília? Não. A Cirlei, é isso? Não. Cirlei. Cirlei, A exato. Cirlei. E a Ivone, que me atenderam, né, na parte burocrática aí, de eu ter acesso ao Zoom. Então, agradecê-las. Agradecer também aos colegas aí, professores que acompanharam o curso. Estou vendo aí o professor Max, o professor Jefferson, o Leandro, o Vansan, o professor Roger também, enfim, todo mundo que está aí. Realmente eu agradeço por estarem junto aí com a gente, tá? O Lucas tem uma pergunta, antes de você, daí eu passo para você encerrar, Roger. Então, o que eu sugiro, Lucas, é que você acompanhe os tutoriais que tem, né? Eu fiz um apanhado dos tutoriais do Jump e desse outro do JS Optimizer, né? Julia Smooth Optimizer. Eles têm bons tutoriais, eu peguei várias coisas desses tutoriais aí, então, do ponto de vista de programação, vale a pena olhar para esses casos, né? E para você aprender otimização mesmo, bom, aí tem que olhar os livros, fazer disciplinas, aí não é em 4 dias que a gente aprende tudo sobre otimização. Então, muita gente pode ter ficado meio viajando ou não, mas isso é normal. A primeira vez que a gente vê, né, quando se viu alguns desses assuntos a primeira vez, você precisa de mais vezes, e aí é que a gente vai aprendendo, né? Então, de toda sorte, acho que foi interessante. Para mim também, preparar o curso, acho que foi legal, vai estar disponível para o pessoal ali no YouTube, né? Então, realmente, fiquei satisfeito Eu acredito que os participantes, né, se eles quiserem entrar em contato contigo para tirar eventuais dúvidas, né, você está disponível e vai ficar feliz em atender as pessoas, né? Totalmente disponível. Eu gostaria também de agradecer o Vansan, né? Eu e o Vansan, a gente pensou e chegou à conclusão ali que seria muito bacana, né, ter o Jefferson, que deu um curso semana passada e de otimização, e você falando de Júlia, né? Obrigado, Vansan, pela parceria, né? Na escolha ali dos temas. E eu acredito que a gente possa abrir o microfone e dar uma salva de palmas para o Luiz Rafael. Para todo mundo, né? Quem puder. Bom, obrigado, pessoal, aí. Obrigado, Roger, né? Meu e-mail está disponível, entre em contato. Olha só, Luiz Rafael, eu vi aquele XK lá, só não falei nada, deixei o Leandro falar. Eu acredito mesmo. Que não era um subíndice ali, que não estava como subíndice. Não, legal, muito bacana, e a gente fica feliz com essa divulgação, com esse curso bacana, mistura de programação com otimização. E ficamos em contato, né? Teve gente que até formou um grupo ali de contato. Legal. Bom, no grupo aí. Eu vi no chat esses dias, aí. Então a gente continua em contato aí. Abraço a todos, né? Valeu, gente. Obrigado, hein? Um abraço a todos e entrem em contato aí. Cuidem-se, fiquem em casa enquanto não estiverem vacinados, né? Valeu. Um abraço.